A Revolução Russa, de Lenin a Stalin, 1917-1929. Eduard Reiletkar. Prefácio. A volumosa história da Rússia soviética, que me ocupou nos últimos 30 anos e acaba de ser completada em 5 partes, a Revolução Bolchevista, 1917-1923, o Interregno, 1923-1924, Socialismo num só país, 1924-1926 e bases de uma economia planificada, 1926-1929, fundamentou-se numa pesquisa muito detalhada e foi escrita para especialistas. Ocorreu-me que poderia ser útil uma condensação dessa pesquisa num livro menor, de gênero totalmente diferente, sem os requintes eruditos de fontes de referências ou notas de pé de página, destinado ao leitor médio e ao estudioso que busca uma introdução ao assunto. O resultado é esta breve história. A diferença de escala e propósito mostram tratar-se de uma composição substancialmente nova. Dificilmente uma frase da obra original reaparece, inalterada, no livro novo. A Revolução Russa, de Lenin a Stalin, 1917-1929, cobre o mesmo período que a outra história, em vários volumes. Trata-se de uma fase para a qual, em contraste com os anos posteriores, há muitas fontes soviéticas contemporâneas. É também um período que encerra, em embrião, grande parte do curso posterior da história soviética. O entendimento do que nele aconteceu é necessário para a explicação dos acontecimentos posteriores. Descrever a década de 1920 em termos de uma transição da Revolução Russa de Lenin para a Revolução Russa de Stalin seria, sem dúvida, uma simplificação exagerada. Mas personificaria um importante processo histórico, cuja conclusão ainda é parte de um futuro imprevisível. Os muitos amigos e colegas cujos nomes são citados nos prefácios aos sucessivos volumes da história mais ampla também devem ser mencionados aqui como colaboradores indiretos do presente trabalho. Tenho para com o professor R. W. Davis, que colaborou comigo no primeiro volume de A Revolução Russa Bases de uma Economia Planificada, 1926-1929, uma dívida especial pela sua crítica de especialista aos capítulos sobre industrialização e planificação. E li com proveito a concisa História Econômica da União Soviética, do professor Aleknov. Meus calorosos agradecimentos, mais uma vez, a Tamara Deltscheid pela sua ajuda infalível no preparo deste volume. 7 de novembro de 1977. IHK. 1. Outubro de 1917. A Revolução Russa de 1917 foi um momento decisivo na história, e bem pode ser considerada por historiadores futuros como o maior acontecimento do século XX. Como a Revolução Francesa, continuará a polarizar a opinião por longo tempo, sendo saudada por uns como um marco na emancipação da humanidade em relação à opressão do passado, e denunciada por outros como um crime e um desastre. Ela constituiu o primeiro desafio claro ao sistema capitalista, que atingira seu ponto culminante na Europa em fins do século XIX. Sua ocorrência, no auge da Primeira Guerra Mundial, e em parte em consequência dela, foi mais do que uma coincidência. A guerra desfechará um golpe mortal na ordem capitalista internacional, tal como existia antes de 1914, e revelará sua instabilidade inerente. A revolução pode ser considerada, ao mesmo tempo, como uma consequência e uma causa do declínio do capitalismo. Embora a Revolução de 1917 tivesse significação mundial, suas raízes estavam também em condições especificamente russas. A imponente fachada da autocracia czarista escondia uma economia rural estagnada, que registrara poucos progressos importantes desde a emancipação dos servos, e um campesinato faminto e inquieto. Grupos terroristas estavam em atividade desde a década de 1860, com repetidos surtos de violência e repressão. Esse período viu a ascensão do movimento Narodnik, mais tarde substituído pelo Partido Social Revolucionário, voltado para os camponeses.
Depois de 1890, a industrialização começou a penetrar, de maneira importante, na primitiva economia russa, e a ascensão de uma classe financeira e industrial, cada vez mais influente e rica, acentuadamente dependente do capital estrangeiro, estimulou a infiltração de certas ideias liberais ocidentais, que encontraram sua expressão mais completa no Partido Cadete, Democrata Constitucional. Mas esse processo foi acompanhado pelo crescimento de um proletariado de trabalhadores de fábrica e pelos primeiros sintomas de agitação proletária. As primeiras greves ocorreram na década de 1890. Esses acontecimentos refletiram-se na fundação, em 1897, do Partido Marxista Russo dos Trabalhadores Social-Democratas, o partido de Lenin, Martov e Plekhanov. O fermento da inquietação aflorou à superfície com as frustrações e humilhações da Guerra Russo-Japonesa. A primeira Revolução Russa de 1905 teve um caráter misto. Foi uma revolta dos liberais e constitucionalistas burgueses contra uma autocracia arbitrária e antiquada. Foi uma revolta dos trabalhadores, inflamada pela atrocidade do Domingo Sangrento, e que levou à eleição do primeiro soviete dos deputados dos trabalhadores, de Petersburgo. Foi uma revolta generalizada dos camponeses, espontânea e descoordenada, com frequência muito amarga e violenta. Essas três tendências não se combinaram nunca, e a revolução foi facilmente sufocada ao preço de algumas concessões constitucionais, em grande parte irreais. Os mesmos fatores inspiraram a Revolução de Fevereiro de 1917, mas agora reforçados e dominados pelo cansaço de guerra e pelo descontentamento universal com a direção da guerra. Apenas a abdicação do czar poderia conter o ímpeto da revolta. A autocracia foi substituída pela proclamação de um governo provisório democrático, baseado na autoridade da Duma. Mas o caráter híbrido da revolução tornou-se mais uma vez evidente, desde logo. Lado a lado com o governo provisório, o soviete de Petrógrado, a capital havia mudado de nome em 1914, foi reconstituído, segundo o modelo de 1905. A Revolução de Fevereiro de 1917 trouxe de volta a Petrógrado, vindos da Sibéria e do exílio no exterior, grande número de revolucionários antes banidos. Pertenciam, em sua maioria, a uma das duas alas, bolchevique e menchevique, do Partido dos Trabalhadores Social-Democratas, ou ao Partido Social Revolucionário, SRs, e encontraram uma plataforma já pronta no soviete de Petrógrado. Este era, de certa maneira, rival do governo provisório instaurado pelos partidos constitucionais da velha Duma. A expressão dualidade de poder foi então criada para descrever uma situação ambígua. Mas a atitude inicial do soviete foi menos clara. O esquema histórico de Marx postulava duas revoluções distintas e sucessivas, uma burguesa, a outra socialista. Os membros do soviete, com poucas exceções, satisfaziam-se em identificar os acontecimentos de fevereiro como a Revolução Burguesa Russa que estabeleceria um regime democrático burguês nos moldes ocidentais, relegando a Revolução Socialista a uma data ainda indeterminada, no futuro. A cooperação com o governo provisório foi o corolário dessa opinião, partilhada pelos dois primeiros líderes bolcheviques a retornarem a Petrógrado, Kamenev e Stalin. A dramática chegada de Lenin a Petrógrado, no início de abril, abalou esse entendimento precário. Lenin, a princípio quase que isolado entre os bolcheviques, atacou a hipótese de que a comoção na Rússia era uma revolução burguesa, e nada mais. A situação, tal como evoluiu depois da Revolução de Fevereiro, confirmou sua opinião de que o levante não se podia confinar a limites burgueses. O que se seguiu ao colapso da autocracia não foi tanto uma bifurcação da autoridade, a dualidade de poder, quanto uma dispersão total da autoridade. O estado de espírito dos trabalhadores e camponeses, e da grande maioria da população, foi de imenso alívio com o afastamento de um incubo monstruoso, acompanhado de um profundo desejo de poder resolver suas questões ao seu próprio jeito, e pela arraigada convicção de que isso era possível de alguma forma, e essencial. Foi um movimento inspirado por uma onda de entusiasmo imenso e por visões utópicas da emancipação da humanidade das cadeias de um poder distante e despótico.
Para esse movimento eram inúteis os princípios ocidentais de democracia parlamentar e governo constitucional, proclamados pelo governo provisório. A noção de autoridade centralizada foi rejeitada tacitamente. Os sovietes locais de trabalhadores ou camponeses surgiram por toda a Rússia. Algumas cidades e distritos declararam-se repúblicas soviéticas. Comissões de trabalhadores, nas fábricas, reivindicaram o exercício exclusivo da autoridade, em sua área. Os camponeses ocuparam as terras e as dividiram entre si. E tudo mais foi obscurecido pela exigência de paz, de um fim aos horrores de uma guerra sangrenta e insensata. Comissões de soldados foram eleitas nas unidades militares, tanto nas grandes como nas pequenas, desde brigadas até companhias, exigindo com frequência a eleição dos oficiais e desafiando sua autoridade. Os exércitos na frente de combate rejeitaram as duras limitações da disciplina militar e começaram a desintegrar-se lentamente. Esse movimento de revolta contra a autoridade, que a tudo engolfava, pareceu à maioria dos bolcheviques um prelúdio à realização de seus sonhos de uma nova ordem da sociedade, e não tinham nem o desejo nem os meios de contê-lo. Portanto, quando Lenin se propôs redefinir o caráter da revolução em suas famosas teses de abril, seu diagnóstico foi ao mesmo tempo inteligente e presciente. Classificou o que havia acontecido de uma revolução em transição, de uma primeira etapa que havia dado poder à burguesia, para uma segunda etapa, que transferiria o poder aos trabalhadores e camponeses pobres. O governo provisório e os sovietes não eram aliados mas antagonistas, representando diferentes classes. O objetivo em vista não era uma república parlamentarista, mas uma república de sovietes dos trabalhadores, camponeses pobres e representantes dos camponeses de todo o país, formada a partir de baixo. O socialismo não poderia, na verdade, ser imediatamente adotado. Mas, como primeiro passo, os sovietes assumiriam o controle da produção e distribuição sociais. Durante todas as vicissitudes do verão de 1917, Lenin obteve aos poucos o apoio dos companheiros de partido ao seu programa. O progresso dos sovietes foi mais lento. Quando um congresso dos sovietes de todas as Rússias, a primeira tentativa de criar uma organização soviética central como uma comissão executiva permanente, reuniu-se em junho, entre mais de 800 delegados, os socialistas revolucionários contavam com 285, os mencheviques com 248 e os bolcheviques apenas com 105. Foi nessa ocasião que Lenin, respondendo a um desafio, fez a afirmação, então muito ridicularizada, de que havia no soviete um partido pronto a tomar o poder governamental, os bolcheviques. À medida que desaparecia o prestígio e a autoridade do governo provisório, a influência dos bolcheviques nas fábricas e no exército crescia rapidamente, e em julho as autoridades governamentais resolveram agir contra eles, sob a acusação de que realizavam propaganda subversiva e atuavam como agentes alemães. Vários líderes foram detidos. Lenin fugiu para a Finlândia, de onde manteve uma correspondência regular com o Comitê Central do Partido, agora operando na clandestinidade, em Petrógrado. Foi durante esse afastamento forçado do centro da ação que Lenin escreveu um dos mais famosos, e mais utópicos, de seus livros, O Estado é a Revolução, um estudo da teoria do Estado, de Marx. Este não havia pregado apenas a destruição do Estado burguês pela Revolução Proletária, mas vira ainda mais longe, além da vitória da Revolução e de um período transitório de ditadura do proletariado, a redução dos poderes do Estado e o seu desaparecimento final. No momento de sua vitória, observou Lenin, o proletariado necessitava apenas de um Estado em processo de agonia, isto é, constituído de tal modo que começará imediatamente a morrer, e não pode deixar de morrer. O Estado era sempre um instrumento do domínio e opressão de classe. A sociedade sem classes do comunismo e a existência do Estado eram incompatíveis. Lenin resumiu a situação num aforismo seu: enquanto o Estado existir, não há liberdade. Quando existir a liberdade, não haverá Estado.
Lenin não era apenas um estudioso profundo de Marx, como tinha também ouvidos sensíveis ao estado de espírito revolucionário de trabalhadores e camponeses cujo entusiasmo era animado pela perspectiva de livrar-se das cadeias de um Estado poderoso e onipresente. O Estado é a Revolução foi uma síntese notável dos ensinamentos de Marx e das aspirações das massas não dirigidas. O Partido Mal era mencionado em suas páginas. Em setembro, depois de uma abortada tentativa de tomada do poder por um general direitista, Kornilov, os bolcheviques haviam conseguido a maioria nos sovietes de Petrogrado e Moscou. Lenin, depois de certa hesitação, reviveu a palavra de ordem todo o poder aos sovietes, um desafio direto ao governo provisório. Em outubro, voltou disfarçado a Petrogrado, para uma reunião do Comitê Central do Partido. Persuadido por ele, o comitê resolveu, com apenas duas discordâncias, Zinoviev e Kamenev, preparar-se para a imediata tomada do poder. O preparo foi realizado principalmente por uma comissão militar revolucionária que havia sido criada pela Comissão Executiva do Congresso dos Sovietes, e que estava então firmemente sob controle dos bolcheviques. Trotsky, que a este se juntara após seu retorno a Petrogrado no verão, desempenhou um papel importante no planejamento da operação. A 25 de outubro, estilo antigo, equivalendo a 7 de novembro pelo calendário ocidental, introduzido alguns meses depois, a Guarda Vermelha, composta principalmente de trabalhadores de fábricas, ocupava os postos-chaves da cidade e avançava sobre o Palácio de Inverno. Foi um golpe incruento. O governo provisório desmoronou sem resistência. Alguns ministros foram detidos. O primeiro-ministro, Kerensky, fugiu para o exterior. O golpe foi dado para coincidir com o segundo Congresso dos Sovietes de Trabalhadores e Soldados de todas as Rússias, que se instalou na noite seguinte. Os bolcheviques já dispunham então da maioria, 399 de um total de 649 delegados, e assumiram a direção da reunião. O Congresso declarou dissolvido o governo provisório e transferiu a autoridade para os sovietes, aprovando por unanimidade 3 importantes decretos, dos quais os 2 primeiros foram apresentados por Lenin. O primeiro era uma proclamação, em nome do governo dos trabalhadores e camponeses, propondo a todos os povos e governos beligerantes negociações para uma paz justa e democrática, sem anexações ou indenizações, e apelando em particular para os trabalhadores com consciência de classe nos 3 países mais adiantados da humanidade, Grã-Bretanha, França e Alemanha, para que contribuíssem para pôr fim à guerra. 02 era um decreto sobre a terra, incluindo um texto preparado pelos socialistas revolucionários, que satisfazia as aspirações pequeno-burguesas dos camponeses, e não as teorias, a longo prazo, de uma agricultura socializada, defendidas pelos bolcheviques. A propriedade da terra pelos latifundiários era abolida sem indenização. Apenas as terras dos camponeses comuns e dos cossacos comuns estavam isentas de confisco. A propriedade privada da terra era abolida para sempre. 0 direito de uso da terra era concedido a todos os cidadãos, sem distinção de sexo, do Estado russo, que desejassem cultivá-la com seu próprio trabalho. O direito aos minérios, e outros direitos subsidiários, eram reservados ao Estado. A compra, venda e arrendamento da terra, e o emprego de trabalho contratado, eram proibidos. Isso atendia aos interesses do pequeno camponês independente, que cultivava sua terra com trabalho próprio, e o de sua família, e visava principalmente as suas necessidades. Uma solução final da questão da terra ficava reservada à futura Assembleia Constituinte. O terceiro decreto, proposto por Kamenev, que presidia a sessão, criava um Conselho dos Comissários do Povo, Sovnarkom, como governo provisório dos trabalhadores e camponeses, para administrar o país sob a autoridade do Congresso dos Sovietes de todas as Rússias e de sua comissão executiva, até a reunião da Assembleia Constituinte. Esses pronunciamentos tinham vários aspectos diferentes. Lenin havia terminado seu discurso algumas horas antes no Soviete de Petrogrado com palavras ousadas: na Rússia, devemos preocupar-nos com a construção do Estado socialista proletário.
Nos decretos mais formais do Congresso dos Sovietes, os conceitos de Estado e de socialismo ficavam em segundo plano. No entusiasmo da vitória, quando o velho Estado com seus males estava sendo varrido, ninguém tinha pressa de enfrentar o problema da criação de um novo Estado. A revolução era internacional, e não levava em conta as fronteiras nacionais. O governo dos trabalhadores e camponeses não tinha definição ou designação territorial, e a extensão final de sua autoridade não podia ser prevista. O socialismo era um ideal do futuro. Na introdução ao decreto sobre a paz, Lenin observou que a vitória dos trabalhadores abriria caminho para a paz e o socialismo, mas nenhum dos decretos mencionava o socialismo como o objetivo ou o propósito da revolução. Cabia ao futuro decidir seu conteúdo, bem como suas proporções. Finalmente, o gesto de deferência à autoridade final da Assembleia Constituinte, que considerado em termos retrospectivos parecia estranhamente ilógico, foi aceito sem objeções. Entre fevereiro e outubro o governo provisório e os sovietes haviam ambos exigido uma Assembleia Constituinte, o procedimento democrático tradicional para a elaboração de uma nova Constituição, e a data de 25 de novembro fora fixada para as eleições. Lenin não queria cancelá-las ou não se sentia suficientemente forte para isso. Como era de se esperar no eleitorado predominantemente rural, a votação deu maioria absoluta aos socialistas revolucionários, 267 entre 520 deputados. Os bolcheviques tinham 161, sendo o restante constituído de grande número de grupos dissidentes. Quando os deputados se reuniram em janeiro de 1918, o governo dos trabalhadores e camponeses estava firmemente instalado em Petrógrado, sendo pouco provável que renunciasse em favor de um órgão que representava o confuso estado de espírito do campo, 2 meses antes. Bukharin falou do marco que neste momento divide esta Assembleia em 2 campos irreconciliáveis, campos de princípio, contra ou a favor do socialismo. A Assembleia ouviu uma oratória em grande parte inconclusiva. Tarde da noite, suspendeu a sessão, e o governo impediu pela força que voltasse a reunir-se. Foi um momento decisivo. A revolução havia voltado as costas às convenções da democracia burguesa. A primeira consequência da revolução a contrariar o mundo ocidental, e provocar horror e indignação, foi o abandono da guerra e a deserção dos aliados, no auge desesperado de sua luta com a Alemanha. Quando essa traição imperdoável foi rapidamente seguida de medidas como o repúdio às dívidas dos governos russos anteriores e a expropriação dos donos de terras e fábricas, e quando a revolução se anunciou como a primeira etapa de uma revolução destinada a varrer a Europa e o mundo, revelou-se como um ataque fundamental à totalidade da sociedade capitalista ocidental. Mas essa ameaça não foi tomada muito a sério. Poucas pessoas no Ocidente imaginaram, a princípio, que o regime revolucionário da Rússia pudesse sobreviver mais do que alguns dias ou semanas. Os próprios líderes bolcheviques não acreditavam poder resistir indefinidamente, a menos que os trabalhadores dos países capitalistas viessem em sua ajuda, revoltando-se contra seus respectivos governos. Não faltava lógica a esse pessimismo. O domínio do governo dos trabalhadores e camponeses dificilmente iria além de Petrógrado e umas poucas outras cidades grandes. Mesmo nos sovietes os bolcheviques não dispunham de apoio unânime, e não havia certeza quanto ao reconhecimento que obteria o Congresso dos Sovietes de todas as Rússias, a autoridade central soberana, pelos sovietes locais que haviam surgido por todo o país, pelas comissões que exerciam o controle dos trabalhadores nas fábricas, ou pelos milhões de camponeses que voltavam da frente de batalha para os seus lares. Burocratas, administradores e técnicos em todos os níveis entravam em guerra e recusavam-se a servir ao novo governo que se autoconstituíra. As forças armadas à disposição do regime consistiam em um núcleo de uns poucos milhares de integrantes da Guarda Vermelha e alguns batalhões letões sobreviventes da desintegração dos exércitos imperiais que haviam combatido na guerra. Poucas semanas depois da Revolução, organizavam-se exércitos cossacos com o objetivo de derrubá-la, nas regiões do Don, do Kuban e dos Urais.
Tinha sido fácil para os bolcheviques derrubar o vacilante governo provisório, colocar-se no seu lugar, estabelecer o controle efetivo do caos que se havia generalizado pelo vasto território do antigo Império Russo, e criar uma nova ordem social voltada para as aspirações das massas de trabalhadores e camponeses que tinham visto nos bolcheviques seus salvadores e libertadores, era uma tarefa muito mais formidável e complexa. 2. Os dois mundos. O primeiro ato constitucional que deu ao governo dos trabalhadores e camponeses um nome territorial foi a Declaração dos Direitos do Povo Trabalhador Explorado, aprovada pelo Terceiro Congresso dos Sovietes de todas as Rússias em janeiro de 1918. A contrapartida bolchevique da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, promulgada pela Revolução Francesa. Esse documento proclamava a Rússia uma república de sovietes de trabalhadores, soldados e camponeses, acrescentando que a República Soviética Russa é fundada à base de uma união livre de nações livres, como uma federação de repúblicas nacionais soviéticas. A forma das palavras preservava as intenções internacionais do regime revolucionário. A revolução era essencialmente internacional, implicava a substituição da guerra entre potências rivais pela guerra entre as classes, mas a promoção da revolução mundial era também uma necessidade prioritária para um regime em luta com tantas dificuldades. Era a única arma de que dispunham os bolcheviques quando tiveram de enfrentar as potências imperialistas em guerra. E sem uma revolução, pelo menos nos principais países beligerantes, o regime dificilmente teria esperanças de sobreviver. Nem era possível estabelecer qualquer distinção entre os dois campos beligerantes. Eram ambos, igualmente, porta-bandeiras da ordem capitalista, que a revolução buscava destruir. Por isso, qualquer concepção de política externa que não fosse a propaganda da revolução foi, a princípio, estranha ao pensamento bolchevique. Trotsky, o primeiro comissário do povo para os negócios estrangeiros, observou de maneira epigramática: vou lançar algumas proclamações revolucionárias aos povos do mundo e em seguida encerrar as atividades. A realidade externa, porém, dentro em pouco dissipava essas visões e impunha à República Soviética, que lutava por se afirmar, o papel de um Estado nacional no mundo de Estados nacionais. O apelo de paz e negociações às nações em guerra havia soado em ouvidos moucos. Era preciso fazer alguma coisa quanto às relações com a Alemanha, cujos exércitos haviam penetrado profundamente em território russo e continuavam realizando operações de guerra. Um dos primeiros atos do novo governo foi concluir um armistício com o governo imperial alemão e buscar a paz. Em fevereiro de 1918 foram iniciadas negociações nesse sentido, em Brest-Litovsk. Trotsky, que chefiava a delegação soviética, abandonou experimentalmente as práticas tradicionais da diplomacia, fazendo apelos aos povos beligerantes por sobre os seus governos, realizando uma propaganda antimilitar aberta entre os soldados alemães e confundindo a delegação alemã ao insistir na paz sem anexações ou indenizações, que a Alemanha, em suas negociações com os aliados ocidentais, parecerá aceitar. Mas a intransigência alemã e a esmagadora superioridade das armas alemãs criavam um dilema inevitável. Trotsky não podia conciliar com seus princípios revolucionários a assinatura de um tratado humilhante com uma potência imperialista, decisão que Lenin chegara a considerar inevitável. Por outro lado, seu senso da realidade não lhe permitia apoiar as exigências de Bukharin e outros comunistas de esquerda, de uma renovação da guerra revolucionária. Ele imaginou a fórmula do nem paz, nem guerra. Quando, porém, os alemães, sem se impressionarem com essa excentricidade pouco diplomática, reiniciaram seu avanço, o mesmo dilema voltou a ocorrer, agora de forma ainda mais premente. Trotsky deu seu voto, com relutância, junto com Lenin, aquilo que este último chamava de paz vergonhosa, compreendendo o abandono da Ucrânia e de outras grandes áreas do antigo território russo, e renunciou ao seu cargo de comissário do povo para negócios estrangeiros. O tratado foi firmado em 3 de março de 1918, e o avanço alemão deteve-se. Simultaneamente com as negociações de Brest-Litovsk, foram feitas abordagens informais.
e infrutíferas, dos representantes da Grã-Bretanha, França e Estados Unidos, na esperança de solicitar ajuda ocidental contra os alemães. Essas aberturas com os governos capitalistas, tal como a assinatura do Tratado de Brest-Litovsk, provocaram vivos ressentimentos, como um abandono dos princípios internacionais da Revolução, entre uma minoria substancial do Comitê Central do Partido, chefiada por Bukharin, e foi necessária toda a influência de Lenin para conseguir a aprovação dessas medidas. As lições de impotência militar haviam sido aprendidas pelos líderes bolcheviques. A 23 de fevereiro de 1918, antes mesmo da assinatura do Tratado de Brest-Litovsk, o Exército Vermelho, anteriormente chamado de Exército dos Trabalhadores e Camponeses, era criado. Desde então, essa data vem sendo comemorada todos os anos, como a do nascimento do Exército Vermelho. O nome pretendia indicar seu caráter e propósito revolucionários e internacionais. Mas a proclamação que lhe anunciava a criação tinha por título A Pátria Socialista em Perigo, de modo que tanto uma consciência nacional, como internacional, presidiram ao seu nascimento. Trotsky foi nomeado comissário do povo para a guerra, com a tarefa de organizá-lo. Era demasiado realista para supor que se pudesse organizar um exército com recrutas sem treinamento. Sua primeira reação à emergência foi recrutar soldados profissionais, ex-oficiais czaristas, formalmente classificados de especialistas militares, para treinar o novo exército. Esse expediente teve um êxito brilhante. Em princípios de 1919, 30.000 desses oficiais haviam sido recrutados. A Guarda Vermelha de 1917, que mal dispunha de 10.000 homens treinados, transformou-se, no auge da Guerra Civil, num exército de 5 milhões. O próprio Trotsky revelou excepcionais talentos militares. Mas era também conhecido pelo seu rigor na exigência de uma obediência cega e no castigo aos faltosos. Teve de exaltar as virtudes da disciplina militar que a Revolução havia procurado destruir. Corretivos desesperados eram necessários numa situação desesperadora. Esses expedientes não acabaram com todos os perigos que cercavam o regime, então transferido de Petrógrado para a nova capital, Moscou. Forças militares russas brancas, hostis, começaram a ser formadas em diferentes partes do país. O exército alemão continuava ocupando a Ucrânia, com a aprovação de um regime títere criado naquela região. Os governos ocidentais, irritados com a Revolução Russa e com a deserção na hora em que os aliados mais necessitavam da Rússia, resolveram agir. Em março de 1918 os ingleses, seguidos pelos franceses e pelos norte-americanos, ocuparam o porto de Murmansk, ao norte, ostensivamente, para proteger contra um possível ataque alemão os armazéns militares ali existentes. Enquanto isso, os muitos milhares de prisioneiros de guerra tchecos na Rússia, principalmente desertores do exército austríaco, constituíram-no na Legião Tcheca e, com a aprovação do governo soviético, partiram para Vladivostok com o objetivo de embarcar para o Ocidente. Na Sibéria, legionários bem organizados entraram em choque com as autoridades soviéticas, dispersas e ineficientes, talvez, a princípio, involuntariamente, e transformaram-se num ponto de convergência de forças antibolcheviques. Em abril de 1918 o governo japonês, não querendo ficar isolado, desembarcou soldados em Vladivostok, seguidos, 2 meses depois, por destacamentos ingleses e norte-americanos. Em julho, soldados ingleses, franceses e norte-americanos ocuparam Archangel. A sobrevivência do governo dos trabalhadores e camponeses em Moscou, no verão e outono de 1918, parecia dever-se não tanto à sua força, mas ao fato de estarem as Nações Unidas numa luta de vida ou morte na frente ocidental, e pouco se interessavam pelo que ocorria em outros países. O colapso da Alemanha, e o armistício de 11 de novembro de 1918, contribuíram para que a situação se agravasse.
A incipiente situação revolucionária em Berlim, nos 2 meses que se seguiram ao armistício, os golpes revolucionários bem-sucedidos poucos meses depois na Baviera e Hungria, bem como a inquietação esporádica na Grã-Bretanha, França e Itália, levaram os líderes bolcheviques a acreditar que a muito esperada Revolução Europeia amadurecia. Mas os acontecimentos, que representavam esperança e conforto para Moscou, intensificavam o medo e o ódio experimentado pelos governos ocidentais em relação ao regime revolucionário, e cristalizavam sua determinação de derrubá-lo. Zero pretexto de que operações militares na Rússia eram parte subsidiária da guerra contra a Alemanha teve de ser abandonado. Concedeu-se apoio aberto aos exércitos russos empenhados na cruzada contra o bolchevismo em Archangel, na Sibéria e no sul da Rússia. Ocorreu, porém, uma nova complicação. Os soldados aliados, afetados em parte pelo cansaço da guerra e em parte por uma simpatia mais ou menos clara pelo governo dos trabalhadores em Moscou, estavam evidentemente indispostos a continuar a luta. Em abril de 1919 um motim nos navios franceses em Odessa obrigou a evacuação do porto. Em Archangel e Murmansk o mesmo fim de aventura foi evitado pela retirada progressiva dos soldados aliados. No outono de 1919 não restava qualquer força aliada, exceto contingentes japoneses e norte-americanos em Vladivostok, em solo russo. Esse revés em nada modificou as intenções hostis dos aliados ocidentais, que buscaram compensar a retirada das tropas com um maior fluxo de abastecimentos militares, missões militares e garantias verbais a vários supostos governos russos, organizados contra os bolcheviques. O mais promissor deles foi formado sob a liderança de Kolchak, ex-almirante czarista, que estabeleceu uma certa autoridade sobre grande parte da Sibéria e começou a penetrar na Rússia Oriental. No verão de 1919 os estadistas aliados, reunidos em Paris para a Conferência de Paz, entraram em negociações, que acabaram por se revelar inconclusivas, para o reconhecimento do regime de Kolchak como o único governo russo legítimo. Denikin, um general czarista que desfrutava forte apoio aliado, controlou o sul da Rússia, varreu a Ucrânia e, no outono de 1919, chegou a 300 quilômetros ao sul de Moscou. Ildenich, outro general, reuniu um exército branco no Báltico para um ataque a Petrógrado. Nessa época, porém, o exército vermelho havia se tornado eficiente, embora mal equipado. Os vários exércitos brancos foram incapazes de coordenar seus esforços, ou de conseguir o apoio das populações em cujos territórios operavam. Em fins do ano estavam em completa retirada. Em janeiro de 1920 Kolchak foi capturado e executado pelos bolcheviques. Na primavera do mesmo ano as forças brancas, exceto por alguns bolsões de resistência isolados, haviam sido dispersadas e destruídas em toda a parte. A guerra civil reforçou o lugar comum, que vinha tomando forma no pensamento ocidental e no pensamento soviético desde outubro de 1917, de dois mundos que se enfrentavam numa contradição irreconciliável: o mundo capitalista e o mundo da revolução empenhado na sua derrubada. Depois do colapso do poderio alemão em novembro de 1918, a Europa Central tornou-se, por um breve período, motivo de disputa entre os dois mundos. A brisa revolucionária que soprara em Berlim em janeiro de 1919 favoreceu a convicção otimista dos bolcheviques de que havia soado o toque de finados para o capitalismo, e que a onda revolucionária começava a formar-se a oeste de Moscou. Foi nessa atmosfera que Lenin procurou realizar uma ambição alimentada desde o outono de 1914, substituir a extinta Segunda Internacional, ou Internacional Social-Democrata, que se havia dividido e destruído com a deflagração da guerra ao abandonar os princípios do marxismo e do internacionalismo, por uma terceira internacional, ou Internacional Comunista, verdadeiramente revolucionária. Era a sequência lógica de uma decisão tomada pelo Congresso do Partido em março de 1918, de substituir o antigo nome Partido dos Trabalhadores Social-Democratas Russos, agora estigmatizado pela sua associação com os social-democratas alemães e com os mencheviques, por Partido Comunista Russo, bolchevique.
Em princípios de março de 1919, mais de 50 comunistas e simpatizantes reuniram-se em Moscou, dos quais 35 tinham mandatos de partidos ou grupos comunistas ou quase comunistas em 19 países. Muitos eram pequenos países que outrora haviam feito parte do Império Russo, e eram agora reconhecidos como repúblicas soviéticas, inclusive a Ucrânia, Bielorrússia, países do Báltico, Armênia e Geórgia. O recém-fundado Partido Comunista Alemão enviou um delegado com instruções para não levantar objeções de princípio, mas buscar o adiamento da criação da Internacional para um momento mais propício. Viajar para Moscou a partir do Ocidente era praticamente impossível. Grupos nos Estados Unidos, França, Suíça, Holanda, Suécia e Hungria haviam delegado representação a residentes dessas nacionalidades em Moscou. O único delegado britânico não tinha qualquer mandato. A cautela do delegado alemão foi esmagada pelo entusiasmo. A chegada de um delegado revolucionário austríaco teria, ao que se diz, feito pender a balança. O Congresso, constituindo-se no primeiro Congresso da Internacional Comunista, Comintern, aprovou um manifesto, redigido por Trotsky, descrevendo a decadência do capitalismo e o avanço do comunismo desde o Manifesto Comunista de 1848. Teses preparadas por Lenin denunciavam a democracia burguesa, proclamavam a ditadura do proletariado e ridicularizavam as tentativas de reviver a desacreditada Segunda Internacional. Finalmente, um apelo aos trabalhadores do mundo para que pressionassem seus governos para pôr fim à intervenção militar na Rússia e reconhecessem o regime soviético. A fim de proporcionar à recém-nascida Internacional uma organização, o Congresso elegeu uma comissão executiva e nomeou Zinoviev seu presidente, tendo Radek, que então estava na cadeia em Berlim, como seu secretário. Poucos dias depois do término do Congresso, a República Soviética Húngara, de curta vida, era proclamada em Budapeste. A fundação de uma internacional comunista foi mais importante do que qualquer outra decisão de seu primeiro Congresso. Foi o anúncio dramático da divisão entre os dois mundos, e em particular da divisão que se havia declarado dentro do movimento internacional dos trabalhadores. Os fundadores do Comintern acreditavam firmemente que os trabalhadores dos países ocidentais, que haviam atravessado o morticínio fratricida da guerra, em especial os trabalhadores alemães, já experimentados no marxismo, abandonariam rapidamente os partidos social-democratas e trabalhistas de seus respectivos países, que os haviam levado ao Holocausto, e cerrariam fileiras em torno da causa da unidade internacional dos trabalhadores do mundo, proclamada pelo Comintern. Quando isso não aconteceu, e quando a Segunda Internacional chegou até mesmo a mostrar indícios de vida, o retrocesso foi atribuído aos líderes corruptos e traiçoeiros que haviam enganado seus seguidores desorientados. Mas a separação, nos países ocidentais, entre uma minoria de comunistas dedicados e uma maioria de trabalhadores que continuavam fiéis aos líderes reformistas, perpetuou-se e aprofundou-se com o passar do tempo. A separação foi agravada por acontecimentos imprevistos dentro do próprio Comintern. A perspectiva de seus fundadores era realmente internacional. Sua visão voltava-se para o dia em que a sede poderia transferir-se para Berlim ou Paris. Mas o que aconteceu em Moscou em março de 1919 não foi uma fusão dos partidos comunistas nacionais numa organização internacional, mas o atrelamento de vários grupos estrangeiros, débeis e embrionários, a uma organização essencialmente russa, cujos recursos e principal força motriz vinham, necessária e inevitavelmente, do Partido Russo e do governo soviético. E isso não era ilógico. A promoção da Revolução Internacional tinha dois aspectos, que se reforçavam mutuamente. Era uma obrigação de todos os marxistas, mas era também uma importante arma defensiva no arsenal do pressionado regime soviético. Enquanto a derrubada do domínio capitalista em outros países fosse considerada como condição para a sobrevivência do regime revolucionário na Rússia, não poderia haver incompatibilidade entre os dois elementos. Eles eram facetas diferentes de um propósito único e integrado.
Mas isso significava que o compromisso dos partidos comunistas estrangeiros com o Comintern tinha bases menos fortes do que o compromisso que parecia a Moscou obrigatório. O restante do ano de 1919 foi um período de guerra civil, intervenção aliada e isolamento soviético. Uma breve trégua seguiu-se ao colapso dos exércitos brancos no inverno de 1919-1920. E foi nesse intervalo, e como preparativo para o segundo congresso do Comintern, que Lenin escreveu seu famoso e influente folheto, Esquerdismo, Doença Infantil do Comunismo. O alvo do ataque era a chamada oposição esquerdista dentro dos partidos comunistas, que resistia a concessões em nome de princípios. Lenin lembrou, em particular, a oposição a Brest-Litovsk. Os comunistas nos países ocidentais deviam participar ativamente dos parlamentos e sindicatos, e não furtar-se a concessões inerentes a essas participações. Preocupado com a intervenção britânica hostil na Guerra Civil, Lenin instou os comunistas britânicos a concluir acordos eleitorais com o Partido Trabalhista, a fim de ajudar os Hendersons e os Snowdens a derrotar Lloyd George Churchill. Mas esse conselho foi oferecido numa conjuntura de confiança nas perspectivas incipientes de revolução. As recomendações tânticas do folheto estavam profundamente imbuídas da necessidade de esclarecer as massas dos partidos de trabalhadores quanto ao verdadeiro caráter de seus líderes, e voltar a massa contra os líderes. Henderson devia ser apoiado tal como a corda sustenta o homem que está sendo enforcado. Não era parte do cálculo de Lenin que essa tântica de concessão e manobra pudesse continuar, à falta de uma revolução internacional, durante anos e décadas. Em fins de abril de 1920, Pilsudski lançou uma invasão polonesa na Ucrânia, ocupando Kiev em princípios de maio. Mais uma vez, a República Soviética foi mergulhada numa crise tão grave quanto a da Guerra Civil. Agora, porém, a resistência foi mais rápida e mais forte. Em junho o Exército Vermelho contra-atacou. A derrota das forças polonesas, cujas linhas eram demasiado extensas, foi catastrófica, e em princípios de agosto o Exército Vermelho penetrava em território da Polônia. Esses acontecimentos dramáticos coincidiram com o segundo congresso do Comintern, iniciado a 19 de julho de 1920, com mais de 200 delegados. Entre eles estavam, além de delegados do pequeno Partido Comunista Alemão, KPD, delegados do Partido Social Democrata Independente Alemão, o SPD, uma ala do Partido Social Democrata Alemão, SPD, que se cindira durante a guerra, bem como dos partidos socialistas francês e italiano. Esses três partidos dividiam-se em relação à adesão ao Comintern e haviam comparecido ao Congresso em busca de esclarecimentos. Havia também delegados de vários grupos britânicos de extrema esquerda, que resolveram fundir-se no Partido Comunista da Grã-Bretanha, PCGB. Os debates, em meio a um ambiente de vitórias do Exército Vermelho, demonstravam muita confiança e entusiasmo. As recomendações do folheto de Lenin não foram esquecidas. Aprovaram-se resoluções instando os partidos comunistas a trabalhar nos sindicatos e parlamentos burgueses, e o Partido Comunista Britânico recebeu instruções, pelo voto da maioria, de procurar filiar-se ao Partido Trabalhista. Mas o estado de espírito predominante era muito diferente. O Congresso fez um apelo aos trabalhadores do mundo para que não tolerassem nenhuma forma de ajuda à Polônia Branca, e nenhuma forma de intervenção contra a Rússia Soviética. A Revolução Mundial não foi esquecida. A Internacional Comunista declarava um manifesto do Congresso proclama a causa da Rússia Soviética como sua própria causa. O proletariado não embainhará a espada enquanto a Rússia Soviética não se tornar um elo numa federação de repúblicas soviéticas do mundo. As 21 condições para admissão ao Comintern, aprovadas pelo Congresso, destinavam-se a excluir os indecisos, e fazer dele não, como a Segunda Internacional, uma associação frouxa de partidos muito diferentes, mas um partido único, homogêneo e disciplinado, do proletariado internacional. Nunca a perspectiva da Revolução Mundial parecerá tão brilhante e tão próxima. Enquanto o Congresso realizava debates, os líderes soviéticos tiveram de tomar uma decisão vital.
Deveria o Exército Vermelho deter-se na fronteira polonesa e oferecer a paz a Piłsudski? Ou deveria continuar o seu avanço, que agora já não encontrava praticamente nenhuma oposição, sobre Varsóvia e outros centros industriais da Polônia? Lenin declarou-se pelo avanço, ofuscado pela perspectiva de que os trabalhadores poloneses recebessem o Exército Vermelho como seus libertadores do jugo capitalista, e que a revolução na Polônia abrisse as comportas para a Alemanha e a Europa Ocidental. Trotsky e Radek foram contra. Stalin parece ter partilhado suas dúvidas, mas estava ausente, na frente de combate, no momento da decisão crítica. Tukhachevsky, o brilhante comandante que havia liderado a contra-ofensiva, era totalmente a favor do avanço, e queria fazer do Exército Vermelho o exército do Comintern. A ousadia e o entusiasmo predominaram. Em meados de agosto, o Exército Vermelho chegava às proximidades de Varsóvia. Revelou-se então, rapidamente, o erro de cálculo da decisão. Os trabalhadores poloneses não dólares e mexeram e Piłsudski apelou, com êxito, para a resistência nacional ao invasor russo. Nas semanas que se seguiram, o Exército Vermelho sofreu as humilhações da retirada precipitada, que haviam imposto, ainda tão recentemente, aos seus adversários. Os exércitos detiveram-se finalmente a um ponto bastante ao leste da chamada linha Curzon, reconhecida pelos governos dos aliados, bem como pelo governo soviético, como a fronteira oriental da Polônia. Ali foi assinado um armistício em 12 de outubro de 1920. A República Soviética teve de pagar um elevado preço pelo seu otimismo revolucionário. O prestígio do Exército Vermelho foi parcialmente restabelecido pela facilidade com que repeliu o ataque de Wrangel, o último dos generais brancos, no sul da Rússia, no outono de 1920. Mas a derrota na Polônia teve repercussões duradouras nas relações soviéticas com o mundo ocidental. A campanha baseara-se na convicção de que os trabalhadores poloneses se revoltariam contra seus governantes e, em conjunto com as forças russas, instalariam um governo revolucionário em Varsóvia. A decepção dessa esperança mostrou que os trabalhadores poloneses, como os da Europa Ocidental, estavam ainda muito imbuídos da lealdade patriótica para abraçar a causada Revolução Proletária Internacional. Em outros pontos da Europa, embora os trabalhadores continuassem a demonstrar simpatia e entusiasmo pela Revolução Russa, não se mostravam ansiosos por levantar a bandeira da revolução em seus próprios países. Em outubro o USPD resolveu, por uma pequena margem de votos, fundir-se com o KPD, deixando o restante de seus membros, juntamente com o maior partido operário alemão, o SPD, a alimentar sentimentos de amargura e ressentimento contra o KPD e o Comintern. Pouco depois, o Partido Socialista Francês transformava-se no Partido Comunista Francês, PCF, deixando atrás de si uma substancial minoria de dissidentes. E uma divisão no Partido Socialista Italiano levou à criação de um pequeno Partido Comunista Italiano, PCI. Essas adesões ao Comintern foram saudadas como trunfos em Moscou. Mas intensifica a desconfiança em relação à organização que então predominava em muitos setores do movimento operário no Ocidente. Uma tentativa de golpe revolucionário na Alemanha, em março de 1921, ver capítulo 3, representou um fracasso desalentador. A onda revolucionária do pós-guerra, na Europa, estava em evidente refluxo. Outra lição também podia ser aprendida com a derrota militar na Polônia. O camponês russo, que fornecia a mão de obra do Exército Vermelho, embora defendesse resolutamente a causa revolucionária em seu país, não se inclinava a lutar para levá-la a outros países. O camponês, que começava a revoltar-se contra as misérias e a devastação que se seguiram à Guerra Civil, era avesso a tolerar sofrimentos em nome da Revolução Internacional. No duro inverno de 1920-21, as agitações camponesas na Rússia Central concentraram a atenção preocupada dos líderes sobre os problemas internos, e eles começaram, insensivelmente, a reformular o pensamento soviético sobre o mundo ocidental. As visões da Revolução Internacional haviam sido estimuladas, quase impostas, pela traumática experiência da Guerra Civil.
Uma vez superada esta, o objetivo da Revolução Internacional, embora não rejeitado, foi discretamente deixado para um futuro mais distante. A segurança e a estabilidade eram as necessidades predominantes do momento. Dentro desse espírito foram tomadas medidas, simultaneamente com a introdução da NEP, nova política econômica, para regularizar as relações soviéticas com o mundo não soviético. 3. O comunismo de guerra. A hostilidade do mundo exterior foi apenas um dos perigos enfrentados pelos bolcheviques depois que assumiram o poder. A revolução em Petrogrado havia sido incruenta, mas luta violenta ocorrera em Moscou, entre unidades bolcheviques e cadetes militares fiéis ao governo provisório. Os partidos políticos desalojados do poder começaram a organizar-se contra a autoridade dos sovietes. As comunicações foram interrompidas por uma greve dos trabalhadores ferroviários, cujo sindicato era controlado pelos mencheviques. Os serviços administrativos foram desorganizados, e o vandalismo aproveitou-se das condições anárquicas para promover motins e saques. 6 semanas depois da Revolução, um decreto governamental criava a Comissão Extraordinária para todas as Rússias Checa, para combater a contra-revolução e a sabotagem, e os sovietes locais eram convidados a organizar comissões semelhantes. Alguns dias depois era instituído um tribunal revolucionário para julgar aqueles que organizam motins contra o governo dos trabalhadores e camponeses, que a ele se opõem nativamente e não lhe obedecem, ou que incitam outros a opor-se a ele ou a desobedecer-lhe. Só em junho de 1918 o Tribunal Revolucionário pronunciava sua primeira sentença de morte. Mas assassinatos indiscriminados, tanto de bolcheviques como de seus adversários, ocorreram em muitas partes do país. A Checa intensificava cada vez mais suas atividades, prendendo opositores do regime. Em abril de 1918 várias centenas de anarquistas eram detidos em Moscou. Em julho, a Checa era chamada a sufocar uma tentativa de golpe pelos socialistas revolucionários, que assassinaram o embaixador alemão, aparentemente, no protesto contra o Tratado de Brest-Litovsk. No verão de 1918 dois destacados líderes bolcheviques eram assassinados em Petrógrado, e tiros foram disparados contra Lenin, em Moscou. A ferocidade com que a guerra civil foi travada agravou a tensão. As atrocidades de um lado eram respondidas com represálias pelo outro. O terror vermelho e o terror branco passaram, ambos, a fazer parte do vocabulário político. Essas condições desesperadas refletiam-se na desorganização total da economia. Durante a guerra, a produção havia sido prejudicada e modificada pelas necessidades militares, e pela ausência de trabalhadores agrícolas e industriais, que estavam no fronte. A própria revolução e a destruição provocada pela guerra civil completavam o quadro de desintegração econômica, social e financeira. A fome e o frio assolaram grandes segmentos da população. Os remédios adotados inicialmente pelos bolcheviques para as enfermidades econômicas não foram além da proclamação de princípios gerais, como a distribuição igual, a nacionalização da indústria e da terra, e o controle pelos trabalhadores. Nos primeiros meses da Revolução, muitas empresas industriais foram confiscadas, por vezes por órgãos estatais responsáveis perante o Conselho Supremo da Economia Nacional, VESECA, outras pelos próprios trabalhadores. Na agricultura, os bolcheviques, que ainda tinham pouco poder no campo, haviam adotado o programa dos socialistas revolucionários, e proclamado a socialização da terra e sua distribuição igual entre os que a trabalhavam. O que aconteceu, na realidade, foi que os camponeses ocuparam e distribuíram entre si as propriedades, grandes e pequenas, da nobreza latifundiária, e as propriedades dos camponeses abastados, habitualmente chamados de kulaks, cuja acumulação as reformas de Stolypin haviam permitido. Nenhuma dessas medidas deteve o declínio da produção. Nas finanças, os bancos foram nacionalizados e a dívida externa repudiada. Mas era impossível recolher impostos regulares ou preparar um orçamento estatal. As necessidades do momento eram atendidas pela emissão de dinheiro. Durante 6 meses o regime viveu sem qualquer planejamento.
As perspectivas de guerra civil e de colapso econômico, porém, levaram o governo, no verão de 1918, a políticas mais drásticas, que se tornaram mais tarde conhecidas sob o nome ambíguo de comunismo de guerra. Os alimentos constituíam a principal prioridade. Os trabalhadores das cidades e fábricas estavam famintos. Em maio, foram dadas ordens para a organização de destacamentos de alimentos, que visitariam o campo e recolheriam os cereais dos kulaks especuladores, a burguesia rural, que, ao que se acreditava, os estavam escondendo. Um decreto de 11 de junho de 1918 determinava a criação, nas aldeias, de comissões de camponeses pobres, que sob a direção geral do Comissariado do Povo para o Abastecimento, Narkomprot, deveria supervisionar a coleta, distribuição e envio, para as cidades, do cereal e de outros produtos agrícolas. Lenin saudou a criação dessas comissões como a Revolução de Outubro, proletária, do campo, e disse que ela assinalava a transição da Revolução Burguesa para a socialista. Mas a experiência teve vida curta. O decreto, como outros do período, era mais fácil de ser promulgado do que obedecido. A ação espontânea dos camponeses no primeiro ano da Revolução provocou a divisão da terra entre uma multiplicidade de pequenos agricultores que viviam em nível de subsistência, um aumento no número, e uma redução no tamanho, das unidades de cultivo, o que não contribuiu, seja para a eficiência da agricultura ou para o abastecimento de alimentos às cidades, já que o pequeno produtor tinha mais tendência a consumir o que produzia para suas próprias necessidades. Os camponeses pobres não eram organizados com facilidade, e surgiu a rivalidade entre as comissões e os sovietes das aldeias. A estratificação de classes nas aldeias era bastante real. Mas os critérios de classificação dos camponeses como kulaks, camponeses médios e pobres, eram incertos e oscilantes, e em parte ditados pelas exigências do momento. Kulak, em particular, tornou-se um termo ofensivo, dirigido pela propaganda partidária contra os camponeses que incorriam na ira das autoridades ao não atenderem às exigências de entrega de cereais. Nem se poderia esperar que, como queriam os líderes do partido em Moscou, os camponeses pobres agissem como aliados do governo contra os kulaks. Os camponeses pobres tinham consciência da opressão que sofriam às mãos do kulak, mas com frequência seu medo do Estado e seus agentes era maior, e eles quase sempre preferiam o mal que conheciam às ameaças de uma autoridade remota. Em dezembro de 1918 as comissões de camponeses pobres foram abolidas e as autoridades transferiram seus apelos para os chamados camponeses médios, que estavam acima do nível indigente dos camponeses pobres, mas não se qualificavam ao rótulo de camponeses ricos, ou kulaks. Mas no caos da guerra civil nenhum expediente poderia estimular a produção agrícola. As autoridades invocavam, de tempos em tempos, a meta socialista do cultivo da terra em grande escala. Várias comunas agrícolas, ou fazendas coletivas cocoses, foram fundadas por idealistas comunistas, alguns deles estrangeiros, à base da vida e trabalho em comum. Mas pouco contribuíram para a solução do problema de alimentar as cidades. Fazendas soviéticas sovicoses foram criadas pelo governo, por sovietes provinciais ou municipais, ou por vezes pelas empresas industriais, sob o controle do Vesenka, com o objetivo específico de fornecer alimento aos trabalhadores urbanos e industriais famintos. Elas empregavam o trabalho assalariado e eram por vezes chamadas de fábricas socialistas de cereais. Mas pouco progresso conseguiram, ante a resistência dos camponeses, que nelas viam um retorno às grandes propriedades desmembradas pela Revolução, especialmente quando, como ocorria com frequência, eram estabelecidas em propriedades confiscadas e empregavam os administradores vindos do regime antigo. Certa vez, Lenin repetiu uma frase que seria comum entre os camponeses: "Nós somos bolcheviques, mas não comunistas. Somos pelos bolcheviques porque eles expulsaram os donos das terras, mas não somos a favor dos comunistas porque eles estão contra as propriedades individuais." Na indústria, pode-se dizer que o comunismo de guerra começou com o decreto de 28 de junho de 1918, que nacionalizou todas as categorias importantes da indústria.
Essa medida parece ter sido inspirada, em parte, pela crescente ameaça da guerra civil, em parte pelo desejo de evitar as ocupações espontâneas das fábricas pelos trabalhadores, sem conhecimento ou autorização do Vesenka. O que um autor da época chamou de nacionalização elementar e caótica a partir de baixo. Mas a nacionalização formal era de pouca consequência. O importante era organizar e administrar o que havia sido confiscado, uma função que o controle dos trabalhadores foi incapaz de desempenhar. Era essa a tarefa do Vesenka, que criou vários centros ou comissões principais e Glavki, para administrar setores inteiros da indústria. Algumas empresas industriais eram administradas pelas autoridades municipais. As condições caóticas exigiam, com urgência, o controle centralizado que, em certas ocasiões, pode até mesmo ter agravado o caos. Poucas das habilitações e qualificações exigidas para a produção industrial estavam à disposição do novo regime. A indústria, em todos os níveis, continuou a ser administrada na prática pelos que haviam trabalhado nela antes da Revolução e que agora dirigiam os centros e as Glavki. Os membros do partido eram designados, por vezes, para altos cargos, mas faltava-lhes a experiência para serem eficientes. Os altos dirigentes, gerentes e engenheiros, cujos serviços eram prontamente considerados indispensáveis, eram conhecidos como especialistas e recompensados com salários mais altos e com privilégios. A produção industrial, porém, era cada vez mais dominada pelas emergências da guerra civil. As exigências do Exército Vermelho estavam no primeiro plano. Era necessário concentrar os esforços numas poucas indústrias essenciais, às expensas das outras. Empresas de pequena escala, que empregavam apenas um punhado de trabalhadores, e a indústria artesanal, tanto nas cidades como no campo, estavam em grande parte isentas de controles, mas eram com frequência prejudicadas pela falta de material. A mão de obra estava mobilizada na frente de batalha. Os transportes entraram em colapso. As reservas de matérias-primas estavam esgotadas e não podiam ser renovadas. Das muitas estatísticas que ilustram o declínio catastrófico da indústria, talvez as mais reveladoras fossem as que registraram o despovoamento das grandes cidades. Nos 3 anos que se seguiram à Revolução, Moscou perdeu 44,5% de sua população. Petrógrado, onde a concentração industrial era mais intensa, 57,5%. O Exército Vermelho teve a sua cota entre os homens capazes, e massas de pessoas transferiram-se para o campo, onde havia ainda alguma possibilidade de encontrar alimento. Os problemas da distribuição não eram menos persistentes. O objetivo anunciado no programa partidário, de substituir o comércio privado por um sistema planificado de distribuição de mercadorias compreendendo todo o Estado, era um ideal remoto. Um decreto de abril de 1918, autorizando o Narkompro de adquirir estoques de bens de consumo para troca por estoques camponeses de cereal, continuou letra morta. Planos de racionamento e fixação de preços nas cidades falharam em virtude da escassez de abastecimentos e da ausência de qualquer administração eficiente. O comércio, quando existia, fazia-se pelos canais ilícitos. Comerciantes, suficientemente numerosos para serem apelidados de caixeiros viajantes, percorriam o país levando bens de consumo simples, que trocavam com os camponeses por alimentos a serem vendidos por preços exorbitantes nas cidades. Os caixeiros viajantes eram frequentemente denunciados pelas autoridades e ameaçados de prisão e fuzilamento, mas continuavam a prosperar. Foram feitas tentativas de usar o mecanismo das cooperativas, já existente, e estabeleceu seu controle, não sem atritos, com os órgãos cooperativos centrais. Como o dinheiro perdia rapidamente o valor, foram elaborados esquemas para a troca de mercadorias entre a cidade e o campo, mas os produtos desejados pelos camponeses também eram escassos.
No ano crítico da Guerra Civil, quando a sobrevivência do regime parecia pender de um fio, e o território por ele controlado, até mesmo nominalmente, era constantemente reduzido pelas incursões dos exércitos brancos, o método pelo qual as necessidades essenciais do Exército Vermelho, das fábricas dedicadas à produção de guerra e da população urbana puderam ser atendidas foi o método brutal da requisição, ditado e justificado pela necessidade militar. Manter abastecido o Exército Vermelho era a tarefa principal da política econômica, e pouca atenção podia ser dada às necessidades ou susceptibilidades civis. Foi, acima de tudo, requisição generalizada de abastecimento de cereais que levou os camponeses, uma vez superado o perigo dos brancos, a rebelar-se contra os rigores do comunismo de guerra. O comunismo de guerra teve consequências importantes para a organização do trabalho. Desapareceu logo a esperança inicial de que, embora a coação tivesse de ser aplicada aos latifundiários e membros da burguesia, o trabalho dos operários seria regulado pela autodisciplina voluntária. O controle dos trabalhadores, que deveria ser exercido sobre a produção e em cada fábrica por uma comissão eleita, e que havia sido estimulado ao início da Revolução, desempenhando um certo papel na tomada do poder, tornou-se dentro em pouco um pretexto para a anarquia. Na atmosfera de crise que se avolumava rapidamente em janeiro de 1918, Lenin citou, significativamente, a frase conhecida, "Quem não trabalha não come", como o credo prático do socialismo, e o comissário do povo para o trabalho falou de sabotagem e das medidas de coação necessárias. Lenin tinha muito que dizer sobre o trabalho por tarefa e o taylorismo, um sistema norte-americano da moeda para melhorar a eficiência do trabalho, que ele próprio havia denunciado no passado como a escravização do homem à máquina. Mais tarde, ele apoiou uma campanha para a adoção do que chamou de administração de um homem na indústria, antítese direta do controle dos trabalhadores. O Congresso do Partido, de março de 1918, que aprovou a ratificação do Tratado de Brest-Litovsk, também exigia medidas draconianas para melhorar a autodisciplina e disciplina dos trabalhadores e camponeses. Essas propostas, como o próprio Tratado de Brest-Litovsk, provocaram a indignação da oposição de esquerda, onde Bukharin e Radek desempenhavam papéis de liderança. A Revolução havia revelado o papel ambíguo dos sindicatos no Estado dos trabalhadores. As relações entre os sovietes dos representantes dos trabalhadores e os sindicatos, ambos reivindicando a representação dos interesses dos trabalhadores, haviam sido um problema desde os primeiros dias da Revolução, quando os sindicatos mais fortes eram dominados pelos mencheviques. Quando o primeiro Congresso Sindical de todas as Rússias se reuniu em janeiro de 1918, os bolcheviques haviam conseguido a maioria, embora os mencheviques e outros partidos também estivessem representados. O Congresso não teve dificuldades em chamar à ordem as comissões de fábricas, sob a alegação de que o interesse particular de um pequeno grupo de trabalhadores devia ceder ao interesse geral do proletariado como um todo. Apenas alguns delegados anarquistas se opuseram à decisão de transformar as comissões em órgãos dos sindicatos. Também nesse caso o princípio da centralização da autoridade dispersada pela Revolução já se fazia sentir. A questão das relações dos sindicatos com o Estado foi mais debatida. Deveriam os sindicatos ser parte integral do mecanismo do Estado dos Trabalhadores, como outras instituições soviéticas? Ou conservariam eles a função de defesa de interesses específicos dos trabalhadores, independentemente dos outros elementos do Estado? Os mencheviques, e alguns bolcheviques, argumentando que, como a Revolução ainda não havia ultrapassado seu estágio democrático burguês, os sindicatos ainda tinham seu papel tradicional a desempenhar, colocaram-se a favor da independência total em relação ao Estado. Mas Zinoviev, que presidia o Congresso, não teve dificuldade em conseguir uma confortável maioria para a opinião bolchevique oficial de que, no processo da Revolução, os sindicatos deviam, inevitavelmente, ser transformados em órgãos do Estado socialista, e nessa qualidade assumir o encargo principal de organizar a produção. A queda da produção e as necessidades de uma situação desesperada tornavam vital esse mandato.
Aumentar a produtividade do trabalho, melhorar a disciplina dos operários, regular os salários e impedir as greves eram responsabilidades que os sindicatos, em associação com o Vesenca e outros órgãos estatais, deveriam agora assumir. A distinção entre as funções dos sindicatos e as do Comissariado do Povo para o Trabalho, Narcontrude, tornaram-se sobretudo formais. A maioria dos principais funcionários do Narcontrude passaram a ser indicados pelos sindicatos. A emergência da guerra civil foi revivida e manteve viva a chama do entusiasmo gerado pela própria revolução, tornando aceitáveis as rigorosas medidas de disciplina. Em abril de 1919, no auge da Guerra Civil, foi ordenado um recrutamento geral para o serviço militar, que dentro em pouco passou a convocar também a mão de obra para o trabalho essencial. Mais ou menos na mesma ocasião, foram criados os campos de trabalho para os criminosos condenados a essa forma de castigo pela Checa ou pelos tribunais comuns, e que deviam ser usados no trabalho sob a direção das instituições soviéticas. A categoria mais rigorosa desses campos, conhecidos como campos de concentração, estava reservada àqueles que se empenhavam em atividades contra-revolucionárias na Guerra Civil, e eram incumbidos dos trabalhos particularmente pesados. Mas também se podiam fazer apelos à autodisciplina voluntária. Em maio de 1919 Lenin convocou os trabalhadores para o que chamou de Sábados Comunistas, quando milhares de trabalhadores em Moscou e Petrógrado se apresentaram como voluntários para trabalhar horas extras sem remuneração, a fim de intensificar o envio de soldados e suprimentos para as frentes de combate, e esse precedente foi seguido um ano mais tarde. A instituição dos udarnik, ou trabalhadores de choque, para realizar trabalho particularmente importante com grande rapidez, data dessa época. Sem essa combinação de dura coação e entusiasmo espontâneo a guerra civil não poderia ter sido vencida, e, em princípios de 1920, com a derrota de Denikin e Kolchak, a emergência militar desapareceu. Mas abriu caminho aos problemas igualmente graves de colapso econômico quase total, e parecia lógico que esses problemas fossem resolvidos pelas mesmas formas de disciplina que haviam proporcionado a vitória nos campos de batalha. Trotsky, como comissário do povo para a guerra, transformou-se no campeão do recrutamento e militarização do trabalho, para preparar o caminho para o renascimento econômico. Durante o período de comunismo de guerra, os sindicatos tinham sido postos de lado. A mão de obra havia sido recrutada para o trabalho atrás das linhas militares. E quando a luta cessou, as unidades militares foram transformadas em batalhões de trabalho para a necessária atividade de reconstrução. O primeiro Exército Revolucionário do Trabalho foi formado nos Urais, em janeiro de 1920. Agora, porém, que a guerra civil havia terminado, o estado de espírito se transformava. Os que haviam, desde o princípio, visto com desconfiança as medidas de compulsão aplicadas aos trabalhadores, os partidários da independência dos sindicatos, e os que, por outras razões, se ressentiam da importância de que Trotsky gozava no partido, uniram-se para atacar suas medidas magistrais. Ele defendeu suas linhas de ação ante uma oposição crescente no Congresso do Partido de março de 1920, e conseguiu o apoio de Lenin. A deflagração da guerra polonesa silenciou as vozes dos dissidentes. Mas quando a guerra terminou no outono de 1920, e as últimas chamas da guerra civil haviam sido apagadas no sul, surgiu uma violenta oposição, dentro do partido, ao reiterado recrutamento de mão de obra e à marginalização prática dos sindicatos. Trotsky, mergulhado nos enormes e urgentes problemas de reconstrução econômica, e irritado pela resistência dos sindicatos aos seus planos, lançou lenha à fogueira exigindo uma remodelação dos sindicatos. Lenin discordou dele nessa questão, e travou-se durante todo o inverno um acerbo debate, de dimensões sem precedentes, que só foi solucionado quando as diretrizes do comunismo de guerra foram finalmente abandonadas pelo Congresso do Partido em março de 1921. As atitudes do partido para com o comunismo de guerra foram contraditórias e ambivalentes.
As diretrizes práticas conhecidas coletivamente sob essa denominação foram aprovadas como necessárias e adequadas por todos, com exceção de uma pequena minoria de dissidentes. Mas as interpretações de seu caráter divergiram muito, e talvez mais, se vistas retrospectivamente, do que na época. Os 8 primeiros meses de governo soviético haviam acabado com o poder dos latifundiários e da burguesia, mas ainda não haviam criado uma ordem econômica socialista. Em maio de 1918, Lenin ainda falava de uma intenção de realizar a transição para o socialismo. A súbita introdução, no verão, e sob o nome de comunismo de guerra, de medidas que pareceram a muitos bolcheviques um prenúncio da futura economia socialista, foi tratada pelos membros do partido mais prudentes simplesmente como uma reação necessária a uma emergência. O abandono do cauteloso avanço até então adotado, um mergulho, necessário, sem dúvida, mas temerário e cheio de perigos, em águas desconhecidas. Essa opinião ganhou popularidade quando a Guerra Civil terminou, e as restrições do comunismo de guerra já não pareciam mais toleráveis, e passou a ser a posição aceita quando a revolta camponesa finalmente levou a decisão de abandonar o comunismo de guerra em favor da NEP. Outros comunistas, porém, saudaram as realizações do comunismo de guerra como um trunfo econômico, um progresso para o socialismo e o comunismo, mais rápido do que até então se considerara possível, e principalmente por isso, mais impressionante. A indústria foi nacionalizada em grande escala, e embora a produção industrial continuasse baixando, Bukharin pôde escrever com tolerância sobre a desintegração revolucionária da indústria como uma etapa historicamente necessária. A desvalorização progressiva do rublo pôde ser descrita como um golpe desfechado contra os capitalistas burgueses, e um prelúdio à sociedade comunista do futuro, onde não haveria dinheiro, quando tudo seria partilhado de acordo com as necessidades. Já se afirmava que o mercado havia em grande parte sido eliminado com uma agência de distribuição. Os excedentes de cereais foram requisitados dos camponeses, e os principais alimentos foram em princípio racionados entre a população urbana. A indústria trabalhava principalmente para atender às encomendas do governo. O trabalho foi organizado e distribuído de acordo não com os ditames do mercado, mas com as necessidades sociais e militares. Depois da Guerra Civil, as realidades de uma situação econômica desesperada chocaram-se, com demasiada evidência, com essa imagem utópica, e não foi mais possível sustentá-la a sério. Muitas consciências, no partido, sentiram-se, porém, perturbadas com seu abandono, e as divergências de opinião sobre o caráter do comunismo de guerra repetiram-se como divergência sobre o caráter e a permanência da NEP.